você é bem-vindo. Corpos sarados, esculturais, com toda a musculatura muito bem definida e exposta. O fisiculturismo está em alta. Para se ter ideia, num dos campeonatos mais importantes do mundo, realizado em março deste ano nos Estados Unidos, 8 brasileiros subiram ao pódio. Para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador do curso de Educação Física da Universidade Positivo, Zair Oliveira Neto. Ele tem doutorado em Ciências da Saúde na Espanha e conversa conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Zair? Tudo bem, estamos aqui, prontos para ajudar. Por que o fisiculturismo está em alta? Olha, o fisiculturismo agora, com esse movimento aí de academia se proliferando, muitas competições aparecendo, então o fisiculturismo ele saiu digamos assim, de um ostracismo que a gente tinha aí na década de 80 e 90, que ele era muito amador e tinha muito preconceito em cima disso, né? E hoje, na verdade, houve uma reformulação nesse processo dessa atividade física. Ela foi se estruturando como esporte e hoje, tanto mulheres quanto homens estão participando dessa modalidade, tem muita visualização, né? Hoje as redes sociais estão muito fortes, né? Então, as pessoas estão usando muito as redes sociais, está tendo um engajamento muito grande e o esporte tem crescido bastante. Então hoje o fisiculturismo ele está com uma boa imagem perante a sociedade e ele está crescendo muito. E esse crescimento, ele se dá de forma igual entre homens e mulheres ou não? Atualmente ainda a gente tem um percentual maior de homens, né, praticando a modalidade, mas a tendência das mulheres é crescer e se aproximar dos mesmos níveis do que os homens. Então, as mulheres estão quebrando um pouquinho esses paradigmas, né? Hoje, as mulheres estão treinando, estão fazendo academia e, obviamente, estão sendo estimuladas a participar de campeonatos e alguns talentos estão aparecendo. Então, está crescendo bastante o percentual. A partir de que idade é possível iniciar a prática do fisiculturismo? Eu recomendaria por volta dos 16 a 17 anos para o sexo masculino e para o sexo feminino também. Por que essa minha explicação? Mas eu não posso começar com 12, 13 anos? Veja, nós estamos saindo, como eu falei, de uma fase de criança, uma descarga hormonal muito grande, iniciando um processo de adolescência. O que acontece nesse processo de adolescência? Há um estirão, obviamente o tecido ósseo ele começa a crescer, obviamente ligamentos e tendões acompanham esse movimento que é gradativo e se você submeter a um treinamento de fisiculturista, por exemplo, nessa fase de formação, você corre o risco de lesionar esse adolescente e às vezes você pode ter uma lesão que possa ser permanente, né? Porque os processos ali, ligamentos, tendões, eles estão em formação. E uma característica do fisiculturista é volume muscular. Então não faz sentido você pegar um adolescente de 14, 15 anos, ainda que está em formação, e submeter eles a treinamentos com mais de 80% de uma carga máxima para aumentar volume muscular, que você vai correr o risco de alguma lesão, alguma luxação. Eu já observei casos em academia que teve adolescente que teve luxação de externo ali, a costela saiu fazendo um exercício ali com pesos, né? Por quê? Porque obviamente não estava formado, aquela articulação, aquela cartilagem estava em formação ainda. Então o que eu recomendaria? O adolescente quer fazer musculação? Sim, ele pode fazer, só que de uma forma mais controlada, moderada, acompanhada por um profissional de educação física. Ele vai treinar uma resistência muscular, ele vai se preparar, o seu organismo vai se adaptar e quando ele estiver ali final de puberdade, iniciando a fase adulta, aí ele vai ser submetido a um treinamento mais forte, mais intenso para ganhar um pouco mais de massa muscular, com mais frequência semanal, e aí o seu corpo vai estar apto a fazer esse tipo de atividade. E a gente já percebe também, Zair, que tem muitos idosos praticando o fisiculturismo, né?
Sim, a modalidade ela tem crescido em diversos segmentos. É claro que um percentual menor com relação a idosos do que naquela fase ali dos seus 25 aos 35 anos, 40 anos. Mas há campeonatos, há participação de idosos. É claro que os idosos, obviamente, até os requisitos de avaliação de jurados, eles têm outros padrões, né? Por conta mesmo da sarcopenia, né? Que seria a perda da massa magra, que isso acontece com o decorrer da fase adulta, né? Então o ser humano, ele, a partir dos seus 30, 40 anos, ele começa a perder um pouco de massa magra e, consequentemente, fica um pouquinho mais difícil de você manter o volume muscular, manter o metabolismo de gordura, porque a definição é muito importante também, é um dos requisitos, né, do fisiculturismo, a definição muscular. Obviamente, com o acompanhamento de nutricionista, médico, eles conseguem, o profissional de educação física, ministrando os treinos, eles conseguem excelentes resultados. E existem todo esse direcionamento. Então, veja, o fisiculturismo ele vai começar lá dos 17 anos e vai ter categorias que vão se prolongar até aos idosos. E isso é muito bom, porque o trabalho de força para os idosos é muito bom, porque ele estimula a produção de hormônios, ele ajuda na saúde óssea, então é um esporte que vai contribuir também para a saúde final do idoso. Então o fisiculturismo ele ajuda bastante os idosos e é uma oportunidade também de se motivar, viajar, competir, conhecer outras pessoas, que o mundo da competição é muito saudável também, né? Como é a rotina de treinos de um fisiculturista? Você precisa ter uma rotina de pelo menos 6 vezes por semana, porque você vai ter que trabalhar ciclos de treinamento, né? E você precisa trabalhar todos os grupos musculares. Então você precisa dividir os teus treinos, né, em grupos musculares e vai treinar com intensidade para ganhar volume muscular. É claro que vai depender muito da periodização do treinamento. Se ele está mais próximo de uma competição, ou se o período está mais longe, daí ele trabalha um pouco mais de volume. Se ele está mais próximo, ele vai trabalhar um pouco mais de definição muscular. Então vai depender muito do momento, mas é um treinamento que exige muita dedicação, exige muito tempo e um rigor também nesse treinamento. É como fosse qualquer esporte de alto rendimento. E como deve ser a alimentação? Ela deve ser rica em proteínas, obviamente, porque as proteínas elas são a base da construção muscular, né? Então a gente vai treinar, vai causar microlesões no músculo, essas microlesões na hora do sono, no descanso, ela vai se desenvolver, vão melhorar a recuperação, então você vai ter sempre um ganho de massa muscular. Então a proteína, a gente fala que é o suprassumo dos treinamentos para ganho de massa muscular. Mas obviamente existem outros componentes, né? Uma hidratação adequada, o uso de creatina também, por conta do sistema energético que você acaba usando muito nos treinamentos dos fisiculturistas. Veja, a gente tem 2 sistemas energéticos predominantes, né, no treino do fisiculturismo, que é o fosfocreatina, que é aquele que você vai trabalhar muita força, até 10 segundos, depois você passa por um anaeróbico glicolítico ali, que vai durar mais 1 minuto, 1 minuto e meio. Então a creatina, ela ajuda também na recuperação do ATP, que é a molécula que vai gerar energia dentro dos músculos, né? Então, veja, proteínas, creatinas, uma hidratação adequada, ele tem que ter uma alimentação rica em sais minerais e vitaminas, que também auxiliam as reações metabólicas no interior do músculo. Então, obviamente, é bem complexa a alimentação, carboidratos, obviamente, para gerar energia nesse sistema anaeróbico glicolítico, né? Então ele tem que ter um acompanhamento especializado para acompanhar esse processo de desenvolvimento muscular. E obviamente tudo calculado, com peso, quanto de proteína ele vai ter que ingerir no dia, quanto de creatina, enfim, hidratação, quantos litros de água por dia ele vai ter que tomar. Então tudo calculado de acordo com o peso dele, com o gasto energético que ele está tendo durante a rotina de treinamento. Zair, você falou numa equipe. Essa equipe seria composta por quais profissionais?
Um profissional de educação física é importante porque ele vai ministrar os treinos técnicos, né? Então, a biomecânica do movimento, a cinesiologia do movimento, qual grupo muscular que está agindo, qual o antagonista, qual o agonista, para ter uma proporcionalidade e não tiver problema de postura. Então, o profissional de educação física faz parte dessa equipe. O nutricionista também é fundamental, é o cara que vai organizar essa rotina, essa dieta, o quanto de proteína, o quanto de creatina, o quanto de carboidrato. Ele vai também filtrar isso pós período pré-competição, para que ele possa definir mais a musculatura. Na parte da periodização, quando ele está em volume, ele vai mudar essa dieta. Então, o nutricionista, ele faz parte. Obviamente, se for um atleta de alto rendimento, ele vai ter um médico também para acompanhar ele em possíveis lesões, alguma coisa, um psicólogo também para ajudar ele a ter equilíbrio, um coreógrafo, às vezes ele precisa também, porque é muito artístico a apresentação, então ele precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar. É claro que quem está começando é um nutricionista e um profissional de educação física, eles já vão dar uma boa ajuda, mas quanto mais for subindo a carreira do atleta, obviamente, se você tiver mais pessoas a contribuir nesse processo, é importante. É possível ter os músculos tão bem definidos usando apenas alimentos naturais? Sim, é possível. É possível. É que, na verdade, o que a gente pode falar sobre isso, né? A gente fala muito o uso de anabolizantes, né? O anabolizante nada mais é do que um acelerador, né, do processo e um mascarador também de características. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente tem uma característica, né, genética para uma determinada modalidade esportiva. Por exemplo, tem pessoas que têm mais velocidade, tem pessoas que têm mais resistência, tem pessoas que têm mais força explosiva, então eles são um corredor, por exemplo, de 100 metros, o outro é um maratonista, porque você nasce com esse talento genético que a gente fala, né? O fisiculturista também vai ter uma pessoa que ele vai ter uma facilidade melhor por um talento genético. Então ele fazendo uma alimentação adequada, com o nutricionista, os níveis de proteína, ele vai ter um ganho muscular legal, porque ele tem uma estrutura genética que vai responder adequadamente a isso. Aí o que acontece? Como a pessoa não tem essa característica, ela acaba usando o anabolizante, o suplemento, para chegar ao que aquela outra pessoa tem naturalmente. Então veja, só com alimentação dá para chegar a resultados. O que acontece é que as pessoas acabam deturpando. De repente ele não tem um perfil genético para ser fisiculturista, porque ele tem um tipo de fibra muscular que é de mais resistência, não é um tipo de fibra muscular que a gente fala que são fibras do tipo 2, né, que são de força, de contração rápida, que hipertrofiam mais, e ele é o mais resistente, mas daí ele lança a mão do anabolizante para desenvolver aquele percentual de fibras menores que ele tem, e ele está mudando a característica genética dele. Veja, o esporte, na verdade, ele tem que adequar o talento e a característica genética da pessoa. Zair, se ele lançar mão do recurso do suplemento anabólico, como você falou, qual profissional está habilitado para prescrever e acompanhar a utilização? Existem excelentes suplementos, né? A gente tem o whey protein, a creatina, que vão ajudar. Né? O que eu estou falando é o anabolizante. O anabolizante, ele é proibido. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela proíbe qualquer dose de uso de anabolizante. Então, os médicos não podem receitar. Não adianta o fisiculturista dizer que ele está consultando com o médico para o médico receitar um anabolizante para ele competir. O médico está errando, porque o médico não pode receitar. Né? Então, qualquer dose de anabolizante acima do que você produz no teu corpo é uma overdose e você está produzindo efeitos colaterais à sua saúde. Então, a própria comunidade médica está rechaçando o uso de anabolizantes. Então, tem que ficar muito bem claro que o uso de anabolizantes é prejudicial à saúde. Isso é muito importante.
né? E a gente nós profissionais da saúde, temos que defender isso. Por isso que eu falei a questão do esporte. Tem gente que tem talento para ser fisiculturista e tem gente que não tem, mas daí toma um anabolizante para ter. Ele está burlando uma característica natural do esporte. Zair, com quanto tempo, em média, né, a pessoa começou a treinar, ela tem condições de participar de uma primeira competição? Pelo menos aí 6 meses para você ter um ganho de massa muscular, treinando regularmente, com uma dieta adequada, com suplementação adequada, com nutricionista acompanhando, com uma rotina de treinos bem adequadas, para você sentir a partir de 6 meses qual foi a sua evolução. A partir disso, você vai começar a evoluir no esporte. É um esporte que demora essa evolução. Eu acredito que pelo menos 1 ano e meio para você começar a ter um volume muscular, desde que você tenha uma dedicação exclusiva a isso, para você começar a participar de competições. Veja, com o uso saudável de alimentos, nutricionistas e suplementos. E você tendo talento para isso. Pode ser que você não tenha talento para isso e você em 1 ano e meio não atinja aquele nível muscular desejado para uma competição. Como é a preparação desses atletas antes das competições? Ele tem uma competição daqui a 6 meses, 1 ano. Então ele monta um período de volume para ganhar mais massa muscular. Depois ele vai lapidando isso para que ele chegue no período da competição o mais definido possível, né? Porque um dos requisitos é simetria, volume muscular e definição muscular, além de controle de tonalidade de pele, bronzeamento, toda uma estética, uma maquiagem para as mulheres, o cabelo dos homens, tudo conta. Então, se for pré-competição, ele tem que cuidar muito da estética também. Então ele vai ter que fazer um bronzeamento, ele vai ter que cuidar da pele, ele vai ter que passar algum creme, um óleo, ele vai ter que cuidar do cabelo, porque isso vale ponto também. E ele vai ter que definir a sua musculatura. Então, os 30 dias, 40 dias antes da competição, ele começa a fazer um processo de definição muscular, uma dieta daí muito bem controlada, e o nutricionista que vai ter essa função na equipe, né, para que ele chegue a níveis percentuais de gordura de 3% de gordura corporal. O que os jurados avaliam? O volume muscular é importante, e por isso que é importante o treinamento e ter um perfil genético para isso. Você tem que ter uma boa massa muscular. Você tem que ter simetria dos músculos, né? Então, o músculo anterior tem que ser simétrico ao posterior, uma proporcionalidade, né? Isso é muito importante. A definição muscular, então, quando o atleta ele faz a pose, o músculo ele tem que estar, entre aspas, que a gente costuma dizer que é cortado, né, rasgado, que você consegue ver as fibras musculares do músculo. Então você tem que ter um percentual muito baixo de gordura entre a pele e o músculo para que o jurado possa ver, né? Então você precisa ter essa definição muscular, simetria e volume muscular. E obviamente você tem que saber daí a coreografia da tua apresentação com as poses obrigatórias, né, para mostrar a evidência de determinados grupos musculares. E aquilo que eu falei, a estética também conta muito, o bronzeamento, o tipo de pele, se não tem muito espinha, essas coisas lá, tem que estar com uma pele lisa, meio que aveludada, é importante, né? Porque isso realça muito, porque eles têm muito jogo de luz. Então, a hora que o atleta faz a pose com a luz e com todo o clima, aquilo ressalta e isso conta ponto. A imagem também, cabelo, unhas, tudo bem perfeito. Falando em valores, no Brasil as premiações costumam variar em torno de quantos R$1.000, no exterior quantos US$1.000? Talvez R$50 mil, R$20 mil, dependendo. Os tops aí chegam a R$100 mil por uma competição.
Muitos dos atletas de ponta do Brasil, eles estão participando nos campeonatos nos Estados Unidos, que é o Arnold Classic, que é muito famoso, e o Mr. Olympia, né, que o Arnold Schwarzenegger ganhou várias vezes, então se projetou mundialmente, então tem muita gente... valoriza muito um título de Mr. Olympia. Isso é quase $400 mil para o campeão do Mr. Olympia. Na verdade, eles acabam sendo muito influenciadores digitais, então eles têm ganhos de outras formas. O campeonato, às vezes, é muito difícil, né, você chegar a ganhar o campeonato, mas o que você consegue com patrocínio de suplemento, com engajamento de redes sociais, você consegue, obviamente, uma boa renda, né, com seguidores. Então, o esporte proporciona isso, né, porque você trabalha muito com a imagem, com a vaidade, com a estética corporal, e isso vende muito hoje, nos dias de hoje, né. Quais são os riscos para a saúde de quem pratica o fisiculturismo? Olha, se o fisiculturismo for trabalhado de forma ética, com profissional e nutricionista, ele não vai provocar riscos na saúde. Então, ele vai poder fazer atividade. O que a gente recomenda é que ele faça um trabalho cardiovascular junto, para que ele melhore o volume interno do seu coração, porque o fisiculturista trabalha muita força, aumenta muito a parede do ventrículo esquerdo, do miocárdio, e isso pode diminuir o volume interno. Isso pode ser um fator de risco para ele. Então, hoje, a inserção de trabalho cardiovascular é muito importante. Mas o fisiculturismo, ele é uma atividade como outra qualquer. Se você fizer bem orientada, você vai ter resultados significativos para a sua saúde. Tanto é que os idosos hoje estão fazendo, estão trabalhando, e isso faz parte de qualidade de vida e saúde. Que dicas você daria para quem deseja começar a praticar o fisiculturismo? Bom, a primeira dica que eu dou é procurar profissionais competentes, éticos, né? Profissionais que possam direcionar um treinamento adequado, um nutricionista com uma dieta adequada, ter tempo e dedicação para você treinar, porque não vai ser fácil, você vai ter que ter uma rotina bem forte de treinamento, mas todo mundo pode conseguir desde que tenha um talento para isso. Pode ser que você não tenha um talento para isso e não seja o seu esporte. Não lance mão de anabolizantes e esteroides para quebrar uma regra natural que você tem. Então a dica que eu dou: treine, experimente o esporte, veja se você tem talento, veja se você tem capacidade mental para aguentar a carga de treinamento. Se você tiver, siga em frente, participe e seja feliz fazendo o esporte. Zair, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço a participação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.